Nessa aventura, iremos mergulhar profundamente na antiga Atenas, cidade banhada pelo sol e pela promessa de uma era dourada, mas que tremia sob uma terrível maldição. O rei Minos de Creta, um governante de imenso poder e crueldade, exigia um tributo horrendo. Anos antes, seu filho havia sido morto em solo ateniense. Sua fúria não conhecia limites. Minos decretou que Atenas enviaria 7 jovens e 7 moças para Creta todos os anos. Seu destino? O labirinto, projetado pelo engenhoso arquiteto Dédalo, com o objetivo de aprisionar o monstruoso Minotauro. O Minotauro, uma criatura de pesadelo, era metade homem, metade touro. Ele era filho da rainha Pasífae e de um majestoso touro branco. Essa criatura personificava a ira de Minos. A cada ano, os jovens atenienses eram enviados como sacrifícios. Eles se perdiam para sempre nos corredores tortuosos do labirinto. Seus gritos ecoavam pela escuridão, um testemunho do desespero da cidade. Teseu, um jovem príncipe ateniense, observava como, ano após ano, sua cidade se curvava à cruel exigência de Creta. Seu coração queimava com uma determinação intensa. A vontade de vencer o consumia por completo. Ele romperia com esse ciclo de sofrimento. Determinado, acabaria com a dor de uma vez por todas. Teseu se ofereceu para ser enviado a Creta entre os tributos. Seu objetivo não era apenas apaziguar Minos. Ele mataria o Minotauro e libertaria seu povo das algemas do medo. Teseu possuía não apenas a força de um guerreiro, mas também a mente perspicaz de um estrategista. Ele sabia que a força bruta por si só não seria suficiente contra o Minotauro. O próprio labirinto era um inimigo formidável, um quebra-cabeça projetado para confundir e aprisionar. Teseu entendia que, para derrotar o Minotauro, ele precisava primeiro ser mais esperto que o labirinto. A jornada para Creta foi repleta de tensão. Os jovens atenienses navegaram pelo mar cor de vinho, com o coração pesado pelo fardo de sua missão. Eles chegaram às costas de Creta, uma terra tão bela quanto ameaçadora. O labirinto os aguardava, um complexo extenso de passagens interligadas e becos sem saída. O labirinto era mais do que um quebra-cabeça. Era um símbolo de medo e desespero. Ele representava o poder de Minos e a desesperança que havia se apoderado de Atenas. Para aquelas almas desafortunadas presas lá dentro, cada curva parecia levar apenas a um desespero ainda maior. Os rugidos do Minotauro ecoavam pelo labirinto, um lembrete constante de sua desgraça iminente. Ao pisar em solo cretense, Teseu chamou a atenção de Ariadne, filha do rei Minos. Ela ficou encantada por sua coragem e determinação. Ariadne, dividida entre a lealdade ao pai e o crescente afeto por Teseu, decidiu ajudar o herói ateniense. Ela viu nele uma chance de acabar com o derramamento de sangue que manchava sua terra natal. Secretamente, Ariadne encontrou-se com Teseu, entregando-lhe uma ferramenta simples, mas engenhosa, um novelo de linha. Ela o instruiu a amarrar uma das pontas na entrada do labirinto e desenrolá-lo à medida que se aventurasse mais fundo, criando um fio de volta à liberdade. Essa linha, ela explicou, seria seu guia, a chave para escapar do abraço mortal do labirinto. Nas garras do labirinto, com o coração pesado, mas com determinação inabalável, Teseu entrou no labirinto, a linha sendo sua única companheira. O ar ficou denso e silencioso, a luz do sol engolida pelas imponentes paredes de pedra. Cada curva parecia levar a outro corredor idêntico, o silêncio quebrado apenas pelo gotejar de água e o rugido distante do Minotauro. O tempo parecia perder todo o significado dentro daquelas paredes sufocantes. Teseu seguiu em frente, guiado pela linha, com os sentidos em alerta máximo. O cheiro de medo pairava no ar.
um lembrete sombrio das muitas vítimas do labirinto. Teseu sabia que não podia se dar ao luxo de perder o foco. Uma curva errada e ele estaria perdido para sempre. Homem contra monstro. O labirinto ecoava com os bramidos enfurecidos do Minotauro, guiando Teseu em direção ao coração do domínio da besta. Finalmente, ele ficou cara a cara com a criatura monstruosa. O Minotauro, uma fusão horrível de fúria animal e maldade humana, atacou, seus olhos queimando com fome selvagem. A batalha foi feroz. Os corredores do labirinto se tornaram um redemoinho de poeira, o choque de espada contra chifre ecoando pela escuridão. Teseu, movido pela coragem, habilmente se esquivou dos ataques brutais do Minotauro. Ele esperou pelo momento oportuno, sua espada ateniense brilhando com a intenção mortal. Fuga do labirinto. Com um último e desesperado surto de força, Teseu cravou sua espada fundo no coração do Minotauro. A besta rugiu uma última vez, um som que sacudiu os próprios alicerces do labirinto, antes de desabar no chão frio de pedra. O monstruoso Minotauro, a fonte do terror de Atenas, não existia mais. Vitorioso, mas exausto, Teseu refez seus passos, a linha guiando-o pela teia emaranhada do labirinto. Ele emergiu para a luz do sol, piscando com o brilho repentino, os aplausos dos jovens atenienses o envolvendo. Eles haviam sido libertados da sombra da morte. Uma vitória agridoce. A vitória de Teseu foi um farol de esperança, um testemunho do poder da coragem e da astúcia. Ele havia derrotado o Minotauro, mas seu coração carregava um peso agridoce. Sua fuga do labirinto estava inextricavelmente ligada ao sacrifício de Ariadne. As complexidades da situação deles, a sombra da ira de Minos, lançavam um véu sobre sua recém-descoberta liberdade. A jornada de volta a Atenas foi uma mistura de alívio e apreensão. Teseu carregava o peso de sua promessa a Ariadne, o fardo de sua vitória e a incerteza de seu futuro juntos. O preço do heroísmo. A história de Teseu e o Minotauro é uma tapeçaria tecida com fios de coragem e astúcia. É um lembrete severo de que mesmo as vitórias mais heróicas geralmente têm um preço. O triunfo de Teseu sobre o Minotauro libertou Atenas, mas marcou o início de um novo capítulo de tristeza em sua própria vida. O destino trágico de Ariadne, abandonada na ilha de Naxos, e a morte de partir o coração do rei Egeu mergulharam Teseu em profunda tristeza. As velas brancas, que deveriam sinalizar sua vitória, permaneceram negras, uma reviravolta cruel do destino que levou seu pai a tirar a própria vida. O legado de Teseu. Teseu, o matador do Minotauro, retornou a uma Atenas livre da sombra do labirinto, mas para sempre marcada pelos sacrifícios feitos. Ele ascendeu ao trono, seu reinado eternamente moldado pelas lições aprendidas no coração do labirinto. A lenda de Teseu serve como um poderoso lembrete das complexidades do heroísmo. Ela destaca a coragem necessária para enfrentar nossos medos, a inteligência estratégica necessária para superar obstáculos e os sacrifícios frequentemente exigidos pelo bem maior. Ecos de coragem e astúcia. A história de Teseu e o Minotauro transcende o tempo, ecoando através das gerações. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer. Ela ressalta o poder duradouro da coragem, a importância da astúcia e a natureza agridoce do destino. A jornada de Teseu ao coração do labirinto é uma metáfora para os desafios que todos nós enfrentamos na vida. É uma prova da capacidade do espírito humano de superar a adversidade por meio da resiliência, engenhosidade e uma crença inabalável em nós mesmos. A lenda de Teseu continua a inspirar, lembrando-nos de que todos somos capazes de feitos extraordinários.